realmente, que eram desagradáveis. Comentários que, como eu disse na peça, mariquinhas, essas coisas de criança que na altura me comentavam. Ai, não sei. É mais forte interiormente? Sim, eu acho que era uma criança muito forte. Era com certeza forte interiormente. As danças de salão, quando entrou para as danças de salão... Era bem nova, na altura. Foram 8 anos que eu dancei. Quando deixei tinha os 16, 15, 16. Então devia ter uns 8, 9 aninhos quando começou, não é? Foram 8 anos de dança. Bons, ou nem por isso, já que lá está, estava dança, no papel masculino. Essa foto na altura, que é na zona onde eu namoro, em Paranhos. Eu sempre tive atitudes muito femininas. Inclusive, na dança, tinha técnicas de dança de homem, que um professor conhecido daqui de Lisboa, que me dava técnicas para eu, porque isso me prejudicava, no fundo, nas competições que eu fazia. Ou seja, tinha que lhe tirar um bocadinho da técnica feminina que tinha naturalmente e tentar imprimir uma técnica mais masculina. Exatamente. Mas foram anos bons, esses 8 anos de dança? Foi. Vivi momentos lindos, até o ponto que a minha professora de dança me interroga se há alguma coisa... que ela reparava que eu tinha algo de estranho em mim. E eu fui sincera com ela. Qual foi a reação? Foi uma reação de compreensão? Normalíssima. Me apoiou muito. Mas depois chega um certo ponto que eu tenho que sair da dança, desistir da escola, que realmente aos 16, para os 17, eu decidi fazer a minha transformação. Aos 16, 17 anos, está-se preparado para para iniciar esse caminho da transformação física ou não, Sara? Sim, Fátima. Eu com os 16, 17, que é 17, tinha nessa foto que está a aparecer agora. Está a aparecer. Eu comecei a frequentar vários GLS. Explique lá o que isso é para as pessoas saberem. São bares onde para todo tipo de gente, desde transexuais, gays, lésbicas, simpatizantes, heteros, onde eu conheci grandes amigas minhas, que hoje em dia tem uma grande amiga minha, que é a Salete, um beijinho para ela, que realmente começaram a dar informação. E comecei a conhecer pessoas com a mesma situação do que eu. Comecei a trocar ideias. Começou essencialmente a perceber que não estava sozinha. Exatamente. Comecei a descobrir o meu mundo. E a não sentir que era uma criatura que tinha saído... Sabe quando há uma ovelha que sai do rebanho? Fátima, eu vivia num mundo que era um medo. Imagine, você tem um círculo. E esse círculo é o medo. E no meio desse círculo tem a família, amigos, pessoas que a gente ama demais. E com medo de os magoar, a gente acaba por, se calhar, fugir, como eu fugi, para poder fazer essa transformação, me harmonizar, que era para não os poder magoar. E medo de os perder, no fundo. Aos 17 anos, quando foge, quando sai de casa, não terá sido uma decisão fácil, com certeza, até porque sempre teve e ainda tem uma relação muito boa com a sua mãe. Muito boa mesmo. E com o seu padrasto também, sim, sei que é muito carinhoso eu considero um pai que sempre me deu a maior educação. Exatamente, e gosta imenso de si, com todo o carinho. Exato, sempre me apoiaram. Mas aos 17 realmente eu fugi de casa, que foi muito difícil, que eu cheguei a um ponto, estive ausente de casa, chega a um ponto que a saudade bate. Eu tinha um irmão pequenino, que é o Marquinhos, que hoje tem 10 anos. Mas quando saiu de casa, saiu para fazer aquela transformação física? E ter mais liberdade e com medo dos meus pais me rejeitarem. Exato, me rejeitarem. Eu dizia, vais para fora, sais da minha casa, se queres tomar essa decisão. E com medo eu fugi. Mas deixou algum bilhete a dizer, eu fugi e vou fazer isto? Inclusive a minha mãe procurou a polícia atrás de mim. Que desespero. Foi. Que desespero. Quanto tempo depois é que pegou no telefone para dizer, mãe, está tudo bem? Foi uns meses depois. Ai, que angústia para esta mãe. Foi, realmente foi. Que se eu soubesse que me iam aceitar tão bem, eu jamais teria feito isso. Ou tinha partilhado logo de início, não é? Exato, mas lá está, o medo, que a gente vive num círculo do medo, e no meio desse círculo temos a família. Claro. E com medo de os perder, com medo de os magoar, eu decidi fugir.
Para a sua mãe, receber um telefonema deve ter sido um alívio enorme, porque primeiro saber que estava bem. Mas assim, eu falava com ela, mas ela sempre perguntava onde estás, volta e não sei o quê. Eu nunca dizia. Nunca. Mas o primeiro telefonema então acontece logo depois de ter saído de casa ou esperou uns meses? Sim, que eu tinha telemóvel e ela contactava-me, mas eu sempre metia-me em segredo onde era o meu paradeiro, nunca Mas disse dizia. que estava bem, pelo menos, para a tranquilizar. Sim. Mas depois eu tomei quando eu decidi lhe dizer quem era, hoje em dia, a Sara, quem é hoje, eu disse-lhe, mãe, eu já não sou mais a pessoa que tu criaste, eu sou diferente, eu quero ser diferente, não me sinto bem. E ela, o que é que estás a querer dizer com isso? Eu, mãe, já não sou mais a pessoa que tu pensas que é. E ela começou a desatar num choro. Mas depois explicou-lhe mesmo que essa diferença tinha a ver com mudança, efetivamente? Não expliquei pelo telefone. No dia a seguir, parece que me lembro até hoje, marquei um encontro com ela. E a única pergunta que ela me fez foi: é isso que tu queres? Ela não me disse: não vais ficar assim, não foi isso o filho que eu criei. Não me disse apenas nada, apenas me disse, perguntou: é isso que tu queres? Eu, é. Depois ela também foi conhecendo amigas minhas na mesma situação do que eu, começou a encarar melhor as coisas, Seja como for, a sua mãe revelou desde o início ser uma mulher com uma mentalidade muito aberta. Sim. Acima de tudo, ela queria a felicidade da filha, agora vamos dizer da filha, não é? E acima de tudo, ela queria ter a certeza que não a perdia, porque se a rejeitasse, se calhar perdia. Eu sempre tive uma grande proximidade com os meus pais, sempre tive um carinho muito especial. Oh, Sara, há aqui um pormenor que eu gostava de lhe perguntar. Quando marcam esse encontro, uns meses depois, e se veem fisicamente uma à outra pela primeira vez, no caso da sua mãe, vê-la assim, e já não é o menino que saiu de casa há uns meses, é uma mulher. Exato. Qual foi a reação dela? Porque de repente ela... Ela bloqueou. Eu fiquei sem dizer. Eu não lhe disse, cheguei a ver ela, não lhe disse nada. Mas ela perguntou-me: é isso que tu queres? Só, não disse, mas como tu estás, nada? Ia chorar. Chorou muito. Mas não, hoje é o dia que me apoia em tudo. Mas depois acabou por... chorou, foi como se nesse choro ela fizesse... Fátima, como a Fátima deve imaginar, a Fátima, não sei se tem filhos, provavelmente algum menino. 2. Tem um rapaz e uma rapariga. Pronto, o sonho de qualquer mãe é... Qualquer mãe cria um sonho para um filho, quer o melhor para ele. E a minha mãe pensava o pior da minha transformação, não é? Não sei o que é que ela pensava, mas... Ela, acima de tudo, tinha medo no que é que ia dar essa transformação. E medo que fosse infeliz, muito provavelmente. Exato. E hoje eu calculo que seja uma mulher com o coração tranquilo, porque vê que a filha é uma pessoa feliz. Sou muito feliz, muito. E isso eu acho que é a resposta que qualquer mãe procura. Bem, a vossa relação é de tanta proximidade, sempre foi. Sim. E depois desta transformação continuou a ser. Sei que a sua mãe a acompanha para todo lado. Ela e o meu padrasto. Não têm preconceito de espécie nenhuma. É a minha filha, de tal forma